Sociedade Anônima do Futebol. A SAF é um modelo especial de constituição de empresas voltada para o futebol no Brasil. A primeira tentativa de aplicação foi com a aquisição de Ronaldo Fenômeno, comprando 90% das ações do Cruzeiro em 2021. Mas por uma série de burocracias, o Cabuloso não foi o pioneiro, e sim o Botafogo, quando anunciou a venda de 90% das suas ações por o empresário norte-americano John Textor. A SAF é um termo que se popularizou bastante aqui no Brasil e é geralmente usado para definir clubes e empresas no geral, apesar disso não estar 100% correto, enfim. Muita gente acha que caso seu time vire SAF, ele se livra de todos os problemas, mas não é bem por esse caminho não. Porque eu tenho certeza que você, torcedor vascaíno, tá zoando, tá tirando onda e mostrou que esse Vasco vai dar o que falar. E hoje eu venho trazer para vocês algumas das piores SAFs do futebol mundial. Reforço aqui que não teremos apenas casos do futebol brasileiro, assim como também a maioria dos times que apareceram aqui não serão de fato SAFs, mas sim outros modelos de clubes e empresas. A gente vai usar aqui nesse vídeo a palavra SAF porque, enfim, para ficar mais simples, até porque já tá todo mundo familiarizado com esse termo e, enfim, vamos lá. Vamos começar por um caso aqui em território sul-americano, que foi o acordo entre 2017 e 2019 entre Elephant e Figueirense. O Figueirense Futebol Clube dispensa apresentações, né? É o maior campeão catarinense ao lado do seu maior rival Avaí, vice-campeão das Séries B de 2001 e 2002, vice da Copa do Brasil de 2007, time catarinense que mais participou da Série A, e entre outras coisas que faz o Figueirense ser um clube bem tradicional aqui no Brasil. Mas o que algumas pessoas não sabem é que entre 2007 e 2019 o Figueirense foi clube empresa, em um acordo com a Elephant Participações Societária Sociedade Anônima. Enquanto o Figueira já brigava contra o rebaixamento para a Série C, o acordo entre Elephant e Figueira foi assinado, e ao final da temporada o Figueira conseguiu se salvar. Começou 2018 com muitas esperanças para o torcedor alvinegro, que viu já em abril o time conquistar o seu até então o último título catarinense ao bater a Chapecoense na Arena Condá por 2-0 em jogo único, colocando esperança no torcedor que esperava um bom ano da equipe. A boa fase da equipe continuou, e na 11ª rodada da Série B, o Figueirense era o terceiro colocado da competição com 20 pontos. Cara, tudo parecia correr muito bem pro Figueira, mas os problemas começariam a chegar em setembro, onde o Figueirense passou por uma fase ruim da Série B, que fez a equipe sair do G4, a torcida cobrava fortemente a equipe, os salários atrasaram, o depósito no FGTS também atrasou, e o seu treinador Milton Cruz foi despedido do cargo. Porém, após esse acontecimento, o Figueira despencou na tabela e finalizou a Série B na 15ª posição, apenas 3 pontos na frente do Z4 e ainda com salários e FGTS atrasados. Esses fatores contribuíram para que 5 atletas, Henrique Trevisan, Raul, Daniel Costa, Vitor Cedron e Elton, deixassem o clube por meio da Justiça do Trabalho por rescisão unilateral. O Figueirense perdeu 5 jogadores de graça. Mas em dezembro de 2018, Cláudio Vernalha saiu da cadeira de presidente do Figueira para entrar Cláudio Honigman, que chegou com um discurso de, abre aspas, equilibrar as contas, destacando que o Figueirense entraria numa nova fase, fecha aspas. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. O Figueirense realmente está numa nova fase, mas foi boa ou ruim, a gente vai ver daqui a pouco. O início no Catarinense, com um elenco quase por completo formado por jogadores vindos da base, animava, e após o estadual, o Figueirense contratou pontualmente para a disputa da Série B. No entanto, já em maio de 2019, Fernandes, ídolo da torcida, pediu demissão do seu cargo de dirigente, fazendo várias críticas sobre a gestão da Elephant. Ainda em maio também se despediram do clube Fernando Kleiman e Murilo Flores, também fazendo duríssimas críticas à gestão da empresa. Em julho de 2019 tivemos o estopim da crise do Figueira, que foi quando o treinador Emerson Maria também pediu demissão, desencadeando assim uma forte crise entre elenco e diretoria. Dias antes de pedir o boné, Emerson já havia alertado que, caso os salários não fossem pagos, os jogadores já pensavam em dar WO. Em agosto de 2019, o goleiro Denis foi mais uma rescisão do seu contrato, alegando e comprovando que o seu FGTS não era depositado desde abril do ano anterior. E além disso, o elenco inteiro fez uma greve de 6 dias, cumprindo com a sua promessa de não entrar em campo caso os salários não fossem pagos, com isso ocorrendo no jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal. E no mesmo mês, o clube ainda foi enquadrado no fair play financeiro pelos atrasos salariais. O Figueirense estava na lanterna da Série B, com apenas 24 pontos e faltando 11 jogos para o fim da competição. Parecia ali desenhado o traje de rebaixamento,
Mas em setembro a esperança se renova com o adeus a Elephant após mais uma série de problemas daquele mês, como por exemplo a falta de comida e transporte para as categorias de base. Àquela altura o Figueirense não sabia o que era vencer a 18 jogos, quase um turno inteiro, com a sua última vitória sendo na nona rodada contra o América Mineiro por 4-0. Quis o destino que o Figueira voltasse a vencer justamente contra o América por 2-1 no Scarpelli. E nos últimos 11 jogos, o Figueira não perdeu mais e com 3 vitórias e 8 empates, se salvou na penúltima rodada da Série B, simplesmente selando o rebaixamento de 4 times de uma vez seguida e se mantendo na Série B mesmo após essa gigante série de problemas. Porém, a má gestão teve consequências que foram vistas desde então. Em 2020, o clube, enfim, caiu para a Série C do Brasileiro na penúltima rodada e na última, cara, se despediu da Série B tomando um acachapante 7-2 da Ponte Preta em pleno Orlando Scarpelli. E desde então, o Figueirense se encontra na Série C, tendo ficado muito perto da maior vergonha de sua história, que seria a queda para a Série D em 2023, mas salvou o Furacão contra o Manaus na última rodada, nos últimos minutos, numa defesa sensacional em um gol que rebaixaria o Figueirense e salvaria o Manaus. Nessa temporada, o Figueirense vem saindo, entrando diversas vezes no G8, estando no momento da gravação desse vídeo, justamente na oitava posição, com 23 pontos, na frente de 3 times com 22, né? Remo, Náutico e Tombense. E vamos ver como é que vai ser o Figueirense aí nessa Série C, né? Mas se continuar do jeito que tá, aparentemente teremos o 5º ano consecutivo do clube na Série C, né? Infelizmente. Seguindo, continuaremos aqui no Brasil para falar sobre um time daqui e um time africano, o Red Bull Brasil e o Red Bull Ghana. Começando pelo exemplo brasileiro, o RB Brasil. O clube foi fundado em 2007 pela multinacional austríaca de energéticos Red Bull, tendo iniciado dentro de campo em 2008 pela 4ª Divisão Paulista. A ascensão da equipe foi muito rápida, já em 2009 conquistou o título da 4ª Divisão, em 2010 já conquistou o título da A3 e em 2014 conseguiu o tão sonhado acesso para a elite do Paulistão. Um verdadeiro sonho que vivia essa equipe assim fundada. Algo parecido com a ascensão do Leipzig na Alemanha, mas aqui numa proporção bem menor, né? A estreia na elite do Paulista foi muito satisfatória e o clube chegou até as quartas de final, caindo para o São Paulo por 3-0. E nesse mesmo ano, estreou na Série D, onde foi vice-lanterna de um grupo com Ipiranga, Operário, Resende e Inter de Lages. Em 2016, a boa campanha novamente se repetiu e o clube foi de novo até as quartas de final, caindo dessa vez para o Corinthians por 4-0. E nesse ano, o clube estrearia por mais uma competição, a Copa do Brasil, caindo já na primeira fase para o América Mineiro. O Red Bull Brasil dentro de campo nunca foi rebaixado no Campeonato Paulista. Em 2019, alcançou novamente as quartas, mas dessa vez caiu para o Santos. O plano da Red Bull era que o Red Bull Brasil fosse algo parecido com o Leipzig, mas isso não chegou nem perto de acontecer. Foi quando a Red Bull, vendo que levaria tempo para a RB Brasil chegar até a Série A brasileira e consequentemente jogar alguma competição internacional, anunciou no mesmo ano de 2019 o acordo com o Bragantino, que passaria a se chamar desde então RB Bragantino. Sob o comando da Red Bull, o Bragantino teve uma rápida evolução e se sagrou campeão da Série B 2019. Já a RB Brasil, após a aquisição do Bragantino, foi automaticamente rebaixado para a Série 2 do Paulistão, afinal não poderiam ter 2 times da mesma empresa na primeira divisão. E desde 2020, o RB Brasil está abandonado pela Red Bull e serve para ser o time 2 do Bragantino. Os sinais do abandono foram evidentes quando o time de 2022 caiu para a Série A3 do Paulista e no ano seguinte, 2023, anunciou a mudança de nome para Red Bull Bragantino 2, se tornando agora de fato o time 2 do Bragantino. Já o Red Bull Ghana foi fundado em 2008 como uma academia de juniores, no mesmo período da fundação da RB Brasil e do RB Leipzig também. O clube se tornou profissional em 2010, com uma grande expectativa da Red Bull para que o time se tornasse uma potência africana. No entanto, em sua curta história, o clube nunca chegou nem perto de sua elite ganesa e na Copa de Ghana só teve uma participação, onde caiu já na primeira fase. Em 2014, após as expectativas da Red Bull com a equipe não serem correspondidas, a multinacional simplesmente largou o RB Ghana, que foi extinto, se fundindo com a Academia de Juniores do Feyenoord, clube holandês, em Ghana. Outro caso que gera bastante revolta é o caso do Stade Troyes da França. O clube foi fundado em 86 e já conquistou em sua curta história uma vez a Ligue 2 e também a Copa Intertoto da UEFA em 2001. Acontece que, em 2020, durante o começo da Ligue 2, o Grupo City comprou o Troyes.
E o começo animava. Afinal, na primeira temporada com o City, o Troyes papou o título da Ligue 2 daquele mesmo ano, aquele que foi o primeiro título nacional da história do clube. Na primeira temporada de volta à Ligue 1, o Troyes conseguiu cumprir o objetivo daquela temporada, que era a manutenção na primeira divisão, onde fez isso ficando na 15ª posição com 38 pontos. Ah, mano, é tudo um processo, né, cara? Daqui a pouco o Troyes vai melhorar bastante. Era o que alguns poderiam pensar. Mas fato é que na temporada 22-23, com um total de 3 treinadores diferentes, o Troyes deu um baita passo para trás, terminando na vice-lanterna da Ligue 1 com 24 pontos, numa campanha lastimável que só não foi pior que a do Angers com 18 pontos. Em 2022 aconteceu também uma transferência das mais polêmicas e que também mostrou o tanto que o Grupo City estava cagando e andando para o clube francês, que foi a contratação de Savinho vindo do Atlético Mineiro por 6,5 milhões de euros. Acontece que, apesar de por 2 anos ter tido contrato com o clube, Savinho jamais sequer vestiu a camisa do clube, tendo sido emprestado para PSV e Girona nesses 2 anos de Troyes, entre aspas. E agora foi contratado pelo Manchester City. Pô, irmão, basicamente o cara foi contratado, aí emprestaram pro PSV para ele se desenvolver lá, emprestaram pro Girona, né, que já era um projeto maior do Grupo City, e agora mandaram ele pro City para ele fazer parte do principal projeto do fundo emiradense. Suspeito, você não acha? Tipo assim, eles não deram nem a chance do Troyes ter o Savinho em campo por um jogo, tá ligado? E a temporada 23-24 foi desastrosa. Mudança de treinadores, o time indo de mal a pior na tabela, até que chegamos na 36ª rodada, onde, já flertando fortemente com a queda, o Troyes venceu o Valenciennes até que cedem o empate aos 60 minutos de jogo para o lanterna da competição. O segundo gol não saía e a torcida do clube, que já estava totalmente impaciente com a equipe, começou a jogar sinalizadores dentro do gramado, que depois foram revidados pelos jogadores do destaque, e o jogo foi suspenso, para depois ter sido contado como vitória do Valenciennes, para piorar ainda mais a situação do Troyes. À beira do seu segundo rebaixamento consecutivo, a torcida do Troyes entoava ironicamente o grito de Merci City. Merci significa obrigado, basicamente, entre aspas, agradecendo o Grupo City pelos serviços prestados ao clube que o fizeram chegar nessa situação, né? E ao final do jogo seguinte, contra o Levallois, o rebaixamento do Troyes fora confirmado. No entanto, o Estaque disputará a Ligue 2 desse ano, já que o Bordeaux acabou dando esse rebaixamento, por motivos citados no último vídeo do canal. Se você quiser dar uma olhada também vai estar aqui no card. Mas enfim, né? O Troyes não caiu por puríssima sorte, 100% sorte, zero juízo. E apesar do não rebaixamento, a torcida Bleu et Blanc está por aqui com o Grupo City e querem muito a saída da empresa, que até o atual momento ainda não aconteceu. Vamos atravessar a fronteira francesa para chegarmos na Espanha, onde temos os Sheiks do Málaga. O Málaga sempre foi um time mediano para baixo ali na Espanha, que rodava as divisões inferiores. Não à toa, é simplesmente ex-campeão da 4ª divisão espanhola. É nesse nível, tá ligado? Mas o clube entre 2010 e 2013 viveu um verdadeiro sonho. Antes do início da temporada 2010-11, devido aos problemas financeiros do Málaga, o presidente foi buscar investidores em Doha, no Catar, para poder contornar a situação, conseguindo uma negociação com o Sheikh Abdullah Ben Nasser Al Thani, que foi em julho daquele ano nomeado presidente do Málaga. Com sua chegada, chegaram também alguns dos pilares daquele Málaga, sendo o principal deles o técnico Manuel Pellegrini. Na primeira temporada, sob a presença do Sheikh e comando de Manuel Pellegrini, o clube não entregou resultados imediatos, tendo ficado no meio da tabela da competição. Na temporada seguinte, no entanto, já se inicia com o acerto do Málaga com a marca Nike para ser sua fornecedora, junto das contratações de grandes jogadores como Van Nistelrooy, Nacho Monreal, Isco e Santi Cazorla. Com essa baita equipe, o Málaga consegue a sua melhor campanha na La Liga, o 4º lugar com 58 pontos, cara, histórico. E tipo assim, se tivesse parado por aí, já estaria ótimo, mas o Málaga foi adiante e na Champions League se classificou em primeiro do seu grupo para as oitavas, invicto, e nas oitavas encarou o bicampeão Porto, mas o Málaga não tremeu e eliminou os Dragões com 2-1 no agregado. Simplesmente sensacional, o Málaga chegava às quartas da Champions League, cara. Mas infelizmente a graça do Málaga parou por aí, já que nas quartas, quando enfrentava o Borussia Dortmund, o Málaga vencia o jogo da volta no Signal Iduna Park por 2-1, que era o mesmo placar do agregado, já que ele tinha sido 0-0. E isso até os 45 do segundo tempo.
Aos 46, o Royce empata pro Dortmund 2-2 e aos 48 vira o jogo com Felipe Santana. Foram 2 minutos que custaram um sonho ao Málaga, que ficou pelo caminho da Champions League. Na mesma temporada, 2012-13, o Málaga sofre uma sanção da UEFA que proíbe a equipe de jogar a Europa League da temporada seguinte, na qual eles tinham se classificado legitimamente, ficando em sexto na liga, enfim. E perante a recusa do Nasser Al-Thani para fazer novos investimentos milionários, ainda mais tendo em vista a sanção da UEFA, o clube foi de mal a pior e naquela mesma temporada já deu indícios disso, terminando na parte de baixo da tabela da La Liga. O clube seguiu fazendo temporadas bem irregulares até que em 17-18 aconteceu o inevitável e o Málaga foi rebaixado para a segunda divisão após 10 anos ininterruptos na elite. E o que já era ruim piorou e na temporada 22-23 o clube foi rebaixado à terceira divisão espanhola. No entanto, o clube vem tentando se recuperar e na sua primeira temporada de volta à terceira já conseguiu voltar para a segunda divisão. Fica aí a dica para quem gosta de modo carreira aí, né? Na área pro Admilton! Entra no gol! A caneta do Admilton vai no travessão! Não, mano, vai na cabeça do zagueiro, vai no travessão e volta. Cara, volta no braço do zagueiro! Mas só não vai sair colocando em comparação financeira até o talo, porque, como eu disse no vídeo, o nosso mano Sheik aí já não tá mais investindo tanto no time. Bora fazer o bagulho certo aí, tá ligado? Realismo, né, pai? Seguindo para Portugal, na fronteira com a Espanha, temos o caso dos belenenses com a Cold City. Os belenenses são fortemente considerados um dos maiores clubes de Portugal, participando do seletíssimo grupo que possui campeonatos portugueses, né, com o seu título conquistado em 46, e somando a antecessoria atual, contém 6 taças de Portugal. É um grande clube, certamente. No entanto, em 2012, foi assinado um acordo com a Cold City, naquele que é, segundo a Wikipédia do clube, o período mais conturbado da história dos belenenses. A relação clube-SAD-torcedores não era boa. Eu não consegui achar sem tantos detalhes, mas só para se ter uma ideia, estima-se que passaram mais ou menos 100 jogadores nos belenenses entre 2012 e 2018, sendo que quase nenhum foi comprado, com a esmagadora maioria sendo ou de custo zero ou emprestado. Foi pelo menos o que disse Edgar Macedo, sócio dos belenenses há 3 décadas, em entrevista ao podcast da Central 3. E mesmo que o Belenenses quisesse recomprar as ações da sua SAD, a Cold City batia o pé e impedia que isso acontecesse. Em resumo, foi um negócio que só trouxe desgraça para os belenenses. E no final, fez com que clube e SAD se separassem, com o Belenenses original tendo que registrar um novo clube na terceira divisão distrital da F Lisboa, equivalente à sexta e última divisão de Portugal, enquanto o B-SAD segue na primeira liga. Mas olhem que curioso, ao chegarmos em 23-24, a situação se inverteu completamente, onde os belenenses conseguiram 5 acessos em 5 anos, chegando até a segunda liga, enquanto a B-SAD, após uma tentativa fracassada de se juntar ao Cova da Piedade, fracassada pois eles não haviam licenciamento para se inscrever na Liga 3, foi relegada aos distritais. Tipo assim, mano, tu literalmente leva um time como os belenenses para ser rebaixado para os distritais, e depois de 5 anos quem vai parar nos distritais é você mesmo, quando o time que você rebaixou antes tá muito mais acima. Cara, deve ser muito frustrante demonstrar qualquer tipo de apoio à B-SAD, velho. Puta merda. Mas de qualquer maneira, os belenenses original nessa outra temporada voltaram a cair pra Liga 3, então tá complicado ali pros dois. Vamos subir um pouco para chegarmos na Bélgica, onde temos o caso do Molenbeek com John Textor. O Textor fez um sucesso aqui no Brasil comprando o Botafogo e reformando totalmente a equipe, que agora briga por títulos e chega longe das competições que disputa. Porém, na Bélgica, o sentimento por Textor não é nem de longe o mesmo, já que em dezembro de 2021 o clube anuncia que estava sendo comprado por John Textor. No começo, mano, mil maravilhas, tá ligado? E o clube, após bater na trave pro acesso na temporada da compra, conseguiu o acesso em 2023, faturando o título da segundona e indo dessa maneira pra primeirona. Porém, o planejamento do Molenbeek para a temporada 2024 foi completamente esquisito, com o elenco sendo composto em sua maioria por jogadores não utilizados em Botafogo, Lyon e Crystal Palace, fazendo um catadão ali com todo mundo e vendo no que dava. Jogadores como o Carlos Alberto, David Souza, o Luiz Segovia e o Mate Segovia também, né, o Segovinha, Felipe Sampaio, Enio e Kaique eram do Botafogo e fizeram parte do elenco do Molenbeek em 2024.
Por parte do Lyon, Florent Sanches, Mamadou Sarr, Mboup, Koné, Reine Adelaide jogaram pelo Molenbeek. E pelo Palace, o número de jogadores também menor, com apenas Ebioé e Adaramola participando do elenco do Molenbeek na temporada passada. Mas não deu outra, né, rapaziada? Com esse catadão maluco aí que o Textor fez no Molenbeek, eles foram rebaixados sim na vista entrando no Campeonato Belga numa campanha péssima. E o time ainda ficou no forte prejuízo, já que só em contratações gastou mais de 28 milhões nessa temporada e tendo recebido pouco mais de 3 milhões em vendas. Certamente o Molenbeek vai ter que rever muita coisa para esse bala que tá vindo aí. E para encerrar, mano, eu não vou falar de apenas um caso, mas sim de uma empresa com casos por todo o mundo. A 777 Partners. Sou vascaíno e tô com o meu direito de fala aqui, tá ligado? Na moralzinha, rapaziada, vou passar para vocês aqui a lista de clubes da 777. Hertha Berlim na Alemanha, Red Star na França, Standard Liège na Bélgica, Genoa na Itália, participação no Sevilha na Espanha, Vasco da Gama no Brasil e Melbourne Victory da Austrália. Tipo assim, mano, além de todos os times aí terem sido da 777, sabe o que mais eles têm em comum também? Na mão dessa empresa maldita eles só se fuder. Não, cara, sério mesmo, olhem isso. O Hertha foi comprado pela 777 em março de 2023. E ao final daquela temporada, o Hertha foi rebaixado para a Bundesliga 2 e não conseguiu retornar nessa temporada. O Red Star foi comprado pela 777 em maio de 22. E ok, o Red Star tá indo bem até, sendo campeão da terceira divisão francesa na última temporada. No entanto, os torcedores da equipe não gostam muito da empresa, já que após a derrota do clube pro 7 em casa, eles estenderam uma faixa nas arquibancadas onde dizia 777 not welcome. O Genoa, ao ser comprado pela 777, foi rebaixado no campeonato italiano, voltou para a primeira divisão e por lá conseguiu se manter nessa última temporada. O Standard Liège, ao ser comprado pela 777, nessa última temporada, brigou fortemente contra o rebaixamento do campeonato belga, tendo ainda conseguido ir para o playoff da Conference, onde ficou na lanterna, né? O Melbourne Victory foi comprado pela 777 em 22 e naquela mesma temporada ficou na vice-lanterna do campeonato australiano, só não sendo rebaixado porque a Austrália não tem segunda divisão. Mas na segunda temporada eu ainda vou dar uma colher de chá que eles foram bem, ficaram na terceira posição e tal. E o Vasco, comprado pela 777 em 22, conseguiu subir para a Série A, mas em 23 brigou até a última rodada contra o rebaixamento na Série A, só conseguindo se manter na última rodada graças ao gol do Serginho contra o Bragantino aos 82 minutos de jogo. Caralho, cara, esse dia aí foi foda. Porém, no entanto, contudo, todavia, antes de começar aqui no Brasil a janela do meio da temporada, o presidente do Vasco, Pedrinho, rompeu com a 777, tomando a decisão correta, já que a empresa foi acusada de fraude em esquema de pirâmide e várias outras coisas que provavelmente levariam o Vasco a um caminho sem volta caso seguisse com a empresa. Além disso, todos os times anteriormente citados foram colocados à venda. E é por essa série de falhas e ainda mais por eu ter vivido o que é torcer para um clube comprado pela 777 Partners, meus parabéns à empresa americana que vai receber a coroa desse vídeo da pior SAF do mundo do futebol. Tem muito mais coisa sobre a 777 que, enfim, não dá pra encaixar em um vídeo só. Cara, vai ter muito canal no YouTube do Vasco explicando a situação do 777 muito melhor do que eu, né? Até porque eu tinha que ser mais breve, até porque eu tô falando de todos os times no geral. Mas aí então fica a dica aí, né? Tem aí do futebol, tem o Macho Magan, enfim. Vocês procuram depois aí, vocês veem os canais que vocês quiserem. Se vocês quiserem também ver sobre o tema, né? E é dessa maneira aí que eu encerro o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Antes de sair, por favor, não esquece de deixar o like no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. E também, é claro, deixe virar membro aí do canal, né? Temos 2 planos, um de R$8 e um de 3. Cada um com seus benefícios que eles vão estar aqui assim que você clicar em seja membro. Então, se associe ao canal enquanto passa uma cara leva de carro aqui atrás de mim. Muito obrigado, rapaziada, valeu, eu não aguento mais gravar aqui com esse tanto de carro passando atrás de mim. Viemos pra fazer história e também mostrar qual o nosso valor. Eu vou dizer Red Bull, você diz Brasil. Red Bull, Brasil, Red Bull. Eu vou dizer Red Bull, você diz